passo a passo do processo. Primeira coisa, aquela regra que a gente utiliza na consulta inicial. Não passa o paciente direto para a cadeira. Sabe, ele já esteve no consultório, eu já sei o que ele tem, ele veio só para revisar o problema. Não importa. Você precisa revisar a conversa e você precisa saber o que aconteceu nesse intervalo de tempo com ele. E é importante que a pessoa tenha a oportunidade de contar isso para você de uma forma formal. Não sentar na cadeira ali e já perguntar, e aí, como é que foi? Melhorou, piorou, doeu, não doeu? Enfim. Não, senta ele na outra cadeirinha, do lado da sua cadeira, da sua mesa, ou senta ele no escritório, se você tem um consultório bacana, que tem um escritório bacana ali, e o que você vai pautar nessa conversa? Você vai revisar a conversa anterior, né, revisar as queixas dele, você vai perguntar claramente se ele seguiu as suas orientações, se ele tomou as medicações, você não pode supor que ele tenha feito tudo, e você pede para ele contar para você. Você você tinha que fazer bochecho com tal coisa. Como é que você fez? E aí você vai saber se ele entendeu as suas orientações e as suas prescrições. Não induza as respostas. Pergunte como ele fez para revisar o entendimento que ele teve das suas orientações. E aí repassa o que aconteceu. Se era uma medicação que você tinha prescrito para uso eventual, se tivesse agudização, pergunte se ele utilizou, se aquela medicação foi necessária, quais foram os intervalos, quais foram os resultados. Faça tudo isso antes de passar ele para a cadeira na reconsulta, tá? Revise os hábitos. Se seu paciente é tabagista, ele está no esquema de reconsulta para não ter câncer de boca, eu não pergunto nunca para o paciente se ele parou de fumar, porque eles mentem. E eu acho muito fácil eles mentirem, né? Parou de fumar? Estou parando. Não, cara, tá parando. Como assim estou parando, né? Então, eu pergunto claramente para o paciente, você está fumando quanto? Ah, pois é, doutor. E aí, às vezes, vem aquela frase cretina, né? Eu não vou mentir. E aí ele diz a quantidade ali. Mas esse então, é o momento inicial, o primeiro momento da reconsulta. Você revisar esses pontos da anamnese, que aí não é mais aquele inventário lá da consulta inicial, mas você vai focar em revisar o que foi feito, repassar o que aconteceu, quais foram as recomendações e hábitos, se mudou ou não mudou, se ele seguiu as suas prescrições, e aí você vai, então, fazer correções do que for necessário, baseado no que ele contou para você. Não é bem assim que você tem que fazer com a prótese de noite, não, não é para colocar a prótese num copo de hipoclorito de quiboa com uma colher de água, é ao contrário, você tem que colocar a prótese num copo de água com uma colher de hipoclorito, né? Os pacientes fazem coisas sensacionais. Inclusive, uma outra recomendação é que você passe essas orientações sempre por escrito, mas até assim sai coisa errada. Então, é muito importante esse momento. E aí você também tem que revisar os conceitos, né? Porque, às vezes, gente, se liga nisso aí, às vezes, entre uma reconsulta e outra, o paciente resolveu se informar, né? Aí ele conversou com a comadre, consultou o doutor Google, ouviu alguém da família, é frequente que tenha algum acadêmico, o neto que está fazendo odonto, que vai dar algum palpite também. Nada errado com isso, né? Mas, às vezes, a informação ela não é tão qualificada quanto a gente gostaria, e isso acaba gerando um monte de dúvida na cabeça do paciente, ele imagina coisas. Então, é aqui, nesse primeiro momento da anamnese, da reconsulta, que você revisa esses conceitos e explica as coisas de novo.